Boa noite, mais um Jesus Expresso para mim, para você, para nós, para todos aqueles que estão sintonizados, antenados pelo Face, YouTube, Instagram. Mais uma noite em que nós vamos ouvir a voz de Deus e também receber a revelação do Espírito Santo de Deus para que possamos cada dia mais entender, compreender e aplicar na nossa vida a boa, perfeita e agradável vontade de Deus nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por estar aqui reunidos no Teu nome, onde Tua palavra diz, onde está 2 ou 3 reunidos no meu nome, e ali eu estou. Então, por isso, nós estamos aqui contentes, alegres, com o nosso coração cheio de amor a Ti, a Tua palavra, para ouvir de Ti, não do homem, mas de Ti, do Espírito Santo, a revelação que Tu tens para cada um de nós. Amém? Bom, nós vamos ler hoje uma passagem que está em Deuteronômio, tá? Deuteronômio, capítulo 30, você que está ligado. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Você que está ligado na palavra de Deus, você que está querendo ouvir Deus falar contigo, essa é a hora. Abra sua Bíblia, compartilhe também esta palavra com quem precisa ouvir a palavra de Deus, que nós vamos ouvir Deus falar conosco, com o nosso coração. Deuteronômio capítulo 30. Já achou aí? Você que está procurando ainda, eu espero você, que eu estou aqui também ligando meu computador. Deuteronômio 30, capítulo 30, versículo 19. Você que é bom de Bíblia, vamos lá. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Diz assim a palavra de Deus. Amém? Você que já achou? Vamos ler então. Diz assim, Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção ou a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Vamos orar por esta palavra. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos agora pelo Teu nome, buscando a Tua face, buscando o Teu reino, buscando a Tua presença, Senhor, ouvir a Tua voz, para recebermos de Ti os ensinamentos para que tenhamos vida e vida em abundância e a vida eterna. Muito obrigado por estar aqui, Senhor, com meus irmãos, por esse ministério Jesus Expresso, que tanto tem anunciado, proclamado, tocado a trombeta, para que a Tua palavra, Senhor, chegue aos corações que Tu queres que chegue para ouvir de Ti. Não do homem, mas de Ti, Pai, para a glória do Teu nome e do Teu reino. Amém? Então, nós estamos vendo aqui uma passagem muito interessante, porque os céus e a terra tomo hoje por testemunha, os céus e a terra. Está escrito na palavra. Testemunha contra quem? Contra nós, o que nós escolhemos. O que te tenho proposto, Deus nos propõe. Ele não obriga ninguém a seguir. Ele propõe, olha, você pode escolher. Você tem livre-arbítrio para escolher. Como você quer viver? Que tipo de vida você quer levar? Qual é o final que você vai chegar se você escolhe por um lado ou escolhe para o outro? Escolhe para a bênção ou escolhe para a maldição? Essa é uma questão muito importante que todos nós temos que prestar atenção para saber o que nós vamos escolher durante todo o trajeto da nossa vida. Nós sabemos que o tempo todo existem escolhas da nossa vida.
O tempo todo nós vamos escolher em determinadas situações o que nós vamos querer para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, como nós vamos fazer para viver conforme a nossa própria vontade ou a vontade de Deus. Porque muitas das vezes os homens, o ser humano, escolhe viver conforme a sua própria vontade. A sua própria vontade, não a vontade de Deus. E quando nós andamos conforme a vontade de Deus, a nossa vida é bem diferente se escolhemos viver conforme a vontade do homem. Então, vamos aqui ouvir o que Deus quer falar através desta palavra para as nossas vidas. Porque nossas vidas pertencem a Deus, Deus nos criou. E Ele tem um manual em que nós temos que andar, que Ele determinou. Agora, se você quiser andar por esse manual, você vai ver que a sua vida vai ser uma vida pautada, trilhada, conforme o Criador, aquele que te formou dentro do ventre da sua mãe para que você possa viver uma vida digna, uma vida decente, uma vida de vitória, de conquista, uma vida em que Deus vai estar sempre contigo, te acompanhando, te guardando, te dando livramento, te dando longevidade, te dando vitórias, conquistas, bênçãos, que é o que todo mundo quer, é o que todo mundo precisa, é o que todo mundo gosta. Ninguém gosta de maldição, ninguém gosta de derrota, ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de ficar doente. Então, nós temos um livre-arbítrio. Deus nos deu a escolha de vivermos conforme aquilo que nós vamos escolher. O da bênção, o caminho da bênção ou o caminho da maldição. Como você quer viver? Então, a vida é feita de escolhas. Desde quando nascemos até a nossa morte vivemos fazendo escolhas. Desde o momento em que levantamos até o dia, até o fim do dia, nós vamos escolher. Escolhas são feitas. Muitas delas são relacionadas ao conceito do certo ou do errado. Muitas das escolhas nós vamos nos deparar com essas situações. Será que isso é certo? Será que eu estou fazendo errado? É só olhar para a palavra de Deus. Deus tem leis estabelecidas, decretos, mandamentos, conceitos, juízos e também tem consequências, tem vitórias, tem bênçãos, consequências do bem e consequências do mal, consequências do certo, consequências do errado. É simples, muito simples, Deus é simples. Deus não é complicado. Nós, o homem, o ser humano, é que complicamos a nossa vida quando nós fazemos escolhas erradas. Amém? Glória a Deus. Está comigo aí? Vamos acompanhar então. Existem escolhas que têm que ser feitas com mais calma. Tem pessoas que escolhem coisas na pressa, na pressão, na indecisão, mas tem certas escolhas que têm que ser feitas com muita calma. São as escolhas que vão fazer diferença na nossa vida, não só no presente, mas também no futuro, o resto da nossa vida também. São aquelas que têm maior impacto e consequências em nosso futuro. Preste bem atenção. Determinadas escolhas vão ter consequências lá na frente, muito lá na frente. E por isso é que tem que ter muita calma, tem que pensar bem na escolha em que nós vamos fazer para a nossa vida. Que curso vou fazer? Que profissão vou fazer? Vou escolher? Fisioterapia, medicina, comunicação, engenharia, arquiteto. O que eu vou fazer? Dependendo daquilo que você vai escolher, é aquilo que você gosta, aquilo que você faz com prazer, com amor, com carinho, e vai ser
vitorioso, vai ter sucesso, vai ter prosperidade, vai ter conquistas, vai ter uma vida abençoada, uma vida pautada debaixo da mão de Deus, na escolha certa, não pela ganância, não pelo sucesso, mas por aquilo que está no seu coração, que Deus colocou, o dom que Deus colocou na sua vida. Não podemos ignorar a importância de uma escolha, porque quando alguém está dizendo sim para alguma coisa, para outra coisa está dizendo não. Não para outras coisas ou muitas coisas. As escolhas difíceis nem sempre são boas ou ruins. Muitas das vezes, quando você fala sim para alguma coisa, você tinha que falar não. E quando você fala não para uma coisa, tem que falar sim. São coisas que a gente tem que refletir, são decisões que nós temos que refletir na hora de dizer um sim e na hora de dizer um não. Podemos fazer algumas escolhas erradas e sobreviver? Podemos sim. Você pode escolher o trabalho errado e não morrer por causa disso. Ninguém vai morrer. Mas você não vai ficar feliz, você não vai ficar satisfeito. Escolheu uma profissão errada. Mas lá na frente você pode acordar, dar um estalo assim, opa, mas é bem isso que eu quero. Vou para onde eu deveria estar. Aí muda e passa a ser feliz. Bom, não podemos escolher nossos pais, né? Não temos como escolher. Não podemos. O nosso nome, a cor da nossa pele, a cor dos nossos olhos. Não podemos escolher determinadas coisas. Mas algumas coisas nós podemos escolher. Podemos escolher a profissão, a cidade onde vamos morar, a roupa que vamos usar, a nossa religião, com quem vamos nos casar. Essa é uma decisão tão importante na nossa vida e tem que ser muito fundamentada. Não é só pela cor dos olhos, não é só por aquela paixão, não é só por aquela vontade carnal, não é só por aquilo que o outro tem, a riqueza, porque isso de uma hora para outra cai por terra, a desilusão vem e a tristeza começa a acontecer e aí começa a ficar difícil a vida em comum, no casamento. Bom, o exemplo de escolhas erradas na Bíblia, Esaú. Esaú teve uma decisão errada. Ele trocou a bênção da primogenitura por um prato de lentilha, pela fome, pela pressa em matar, saciar sua fome, ele acabou entregando para Jacó, trocou pela primogenitura, ou seja, o direito de ter o melhor da herança do pai. Muitas pessoas hoje estão trocando a bênção do pai, a mão de Deus sobre a sua cabeça, a graça, a misericórdia de Deus e o amor de Deus pelas coisas mundanas, pelas coisas do mundo, pelas coisas que são passageiras na nossa vida, pelas coisas que não têm valor real no reino de Deus, tem valor aqui na terra. Mas o Deus que nós servimos é um Deus eterno. Nós não podemos pensar só nas bênçãos terrenas. São boas as bênçãos terrenas, são ótimas, maravilhosas. As bênçãos terrenas, bênçãos. As bênçãos do Senhor não trazem dores. Amém? Então são boas, mas nós temos que pensar também, e muito mais, botar em primeiro lugar, as bênçãos espirituais. Porque quando você pensa nas bênçãos espirituais, quando você dá valor nas bênçãos espirituais, as bênçãos terrenas são acrescentadas. Diga glória a Deus. Esaú pensou só naquilo que era necessário naquele momento. Saciar sua fome, saciar sua carne. É o que acontece com muitos hoje. Saciar a carne. A carne chama para o pecado. A carne chama para a fornicação, para a prostituição, para a violência e para tantas coisas
que não agrada a Deus. Bom, Esaú escolheu, não deu valor àquilo que vinha de Deus para ele. E muitos de nós, muitos dos homens, do ser humano, não escolhemos o melhor que Deus tem preparado para nós. Escolhemos aquilo que os nossos olhos são atraídos. Aquilo que entra pela janela da alma, que são os nossos olhos. Vem pelas emoções, os sentimentos, aí passa a ter atitude, passa a tomar forma, o corpo do pecado. E aí nós começamos a transgredir aos mandamentos, aos fundamentos da palavra de Deus. E isso trazem consequências ruins para a vida do homem. Muito importante, porque muita gente não dá valor, assim como Esaú não deu valor. E ele trocou o que era o melhor pelo pior. Bom, essa foi uma escolha errada. Que nós temos um exemplo na Bíblia, porque a Bíblia é cheia de ensinamentos, exemplos e situações em que nos mostram como nós não devemos proceder e como devemos proceder diante daquilo que nós vamos tomar decisões, vamos ter que escolher um dia na nossa vida. Nós temos muitos momentos na nossa vida, no nosso dia a dia, em que nós temos que escolher. E isso é muito importante para a vida do ser humano. É muito importante para a vida de um homem, de uma mulher, que quer andar conforme a vontade que é boa, perfeita e agradável, a vontade de Deus. Isso é que é importante, você ter os olhos bem abertos, os ouvidos bem atentos. Por isso que a Bíblia diz, seja simples como uma pomba e prudente como uma serpente. Tá? Então, Esaú escolheu uma vida mundana. Esaú escolheu uma vida de fornicador, de prostituição, de violência, de maldade, de traição, de arrogância, de soberba, de prepotência. E ainda quis a morte do seu próprio irmão. Bom, ele queria matar o seu irmão porque um dia ele tomou uma decisão errada. Se ele tivesse falado, não, a minha primogenitura não tem preço, não abre mão, ela é minha. Mas ele não deu valor nenhum. Não estava nem aí para aquilo que Deus já tinha determinado que era dele. Uma herança do Pai, a melhor herança do Pai terreno e do Pai celestial. Misericórdia. Quantos hoje estão trocando Deus e a sua palavra por ensopado de prostituição, sopa de fornicação, de violência, pratos e bandejas de vícios, de cocaína, de maconha, de adultério, pratos, bandejas maravilhosas que se apresentam tanto para o homem, tanto para a mulher, que se apresentam diante dos nossos olhos. E aí você tem que escolher. Você vai cair na cilada, meter o pé no laço, ou vai falar assim, não, isso não é para mim. Eu sei o fim que isso vai dar. Quando nós tomamos uma atitude, aquela atitude vai ter o começo, o meio e o fim. Aí é que está o que nós temos que fazer, ter muita sabedoria para escolher, muito temor a Deus para saber o que vamos escolher, porque o princípio, tudo que nós começamos, se começamos errado, o final vai dar errado e desastroso. Se começamos a fazer a coisa certa, o final vai ser de bênção e prosperidade, sucesso, e vida e abundância. Então é por isso que temos que ter muita calma, muita sabedoria, muito temor a Deus, comunhão com Deus para saber o que nós vamos escolher. Em determinadas situações, que laços, armadilhas, bandejas
situações que nos atraem pelas fraquezas de cada um, pelo calcanhar de Aquiles de cada um, por situações que você ainda não conseguiu vencer, ainda não conseguiu se libertar. E aquilo atrai de uma forma que você fica lutando contra a sua carne, lutando contra o desejo da carne, lutando para que a carne não te leve para o caminho que não é a vontade de Deus. E aí você tem que saber escolher. Você vai escolher andar com Deus ou vai escolher andar com o diabo? Vai escolher andar pelo caminho da bênção ou o caminho da maldição? Você vai escolher o caminho da vitória ou o caminho da derrota? Quem escolhe é você. Quem escolhe são cada um de nós que temos que fazer essa escolha. E é por isso que nós estamos falando aqui da palavra de Deus. Sansão, ele também fez escolhas erradas. Ele tinha sido escolhido desde o ventre. A mãe não podia gerar filhos. Mas um dia um anjo apareceu. Disse para o pai, Sansão, olha, a sua esposa vai ter um filho. E ele não vai poder passar na vale, nem beber bebida forte. Ele está consagrado a Deus, ele é ungido de Deus. Sansão foi um homem que teve uma força descomunal. Força física descomunal. Mas ele não deu valor também. Não soube escolher o caminho, não soube obedecer aquilo que Deus já tinha programado para ele. E ele fez uma escolha errada. Escolheu viver no mundo, no adultério, na fornicação, na prostituição. Ele brincava com Deus, brincava, não dava valor, não tinha temor. Estou falando para algumas pessoas aqui, não brinque. Não brinque de ser crente. Não brinque de ser crente. Porque um dia não dá tempo de você parar de brincar e você, no meio da brincadeira, é levado. Preste bem atenção. Ninguém pode brincar com Deus. Ninguém pode brincar de ser crente. Ou você é ou você não é. Porque um dia... Primeiro, Deus vê tudo. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele está em todos os lugares. Não tem como esconder nada de Deus. Mas quem sofre as consequências de brincar com Deus é cada um que está escolhendo essa posição. Teve essa escolha de ter uma cara na igreja e no mundo ter outra. Ter uma cara na igreja e em casa é outra pessoa. Não dá testemunho daquilo que lê, daquilo que aparenta ser, mas na realidade não é. Sansão brincou com a palavra de Deus, brincou com o chamado de Deus. Ele era nazireu, separado para fazer a vontade de Deus. E ele brincou. E por causa dessa brincadeira, pagou um preço caríssimo. Além de ficar cego, curaram-lhe os 2 olhos, ainda teve a morte prematura, antecipada. Não brinque com Deus. Com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Se vive em temor, em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Nós pensando que pode enganar Deus. De Deus ninguém pode enganar. Ninguém engana Deus. Amém? Outro que desobedeceu a Deus e também quase pagou com o preço da sua própria vida foi o profeta Jonas. Fez uma escolha errada, desobedecer a Deus. Desobedeceu ao Altíssimo. Muito sério isso. Você acha que Deus
não vai cobrar a obediência daquele que tinha sido separado como um profeta, um homem de Deus, consagrado como um profeta, estava com a unção sobre ele, com o Espírito Santo, porque no Antigo Testamento o Espírito Santo vinha sobre os profetas, descia sobre os profetas. E nesta situação, Deus deu uma ordem para Jonas. Jonas, vai para Nínive. Eu quero salvar aquela cidade. Eu quero salvar aquelas almas. E você está com essa missão, Jonas. Essa missão é tua, Jonas. Jonas fez tudo ao contrário que Deus mandou. Fez tudo ao contrário que Deus mandou. Na cabeça dele deve ter pensado, eu ir lá em Nínive pregar para aquele povo que não merece ser salvo. Quem você é? Quem somos nós para dizer que quem vai ser salvo, ou quem pode ser salvo, ou quem não vai ser salvo? Foi isso que entrou na cabeça de Jonas. Foi isso que Jonas pensou. Não quero que aquele povo seja salvo, não. Sanguinários, cruéis, inimigos do povo de Deus. Quando a Bíblia diz que nós temos que até orar pelos nossos inimigos, perdoar os nossos inimigos, então orar pela prosperidade daqueles inimigos, pela conversão dos nossos inimigos. Você quer vencer o seu inimigo? Quer vencer aquele que te persegue no trabalho, em casa, na família? Quer vencer? Quer ver ele convertir de um dia, pedir perdão a você, pelo que ele já fez com você, pelo que ele já aprontou contigo? Ore por ele. Ore pela conversão dele. Perdoa o seu irmão, perdoa o seu pai, perdoa sua mãe. Perdoa quem precisa ser perdoado. E ainda ore por ele, para que ele se converta, para que ele saia da cegueira, para que ele tenha entendimento, para que ele possa ter vida em abundância e vida eterna, para que ele possa ser salvo. É isso que a Bíblia nos ensina, é isso que a palavra nos diz. Agora, quem é você, quem somos nós para dizer, não quero que ele seja salvo, não quero que ele se converta, ele tem que morrer no inferno. Ei, você é crente? Você é cristão? Você é discípulo de Jesus? Você segue a palavra? Então da sua boca não pode sair isso. Da nossa boca não pode sair isso. Tem que sair o quê? Oração. Tem que sair o quê? Bênção. A nossa boca foi abençoada, igual a boca do profeta Isaías. Foi abençoada para liberar bênção. Para liberar bênção. Para liberar bênção. Você que está me ouvindo, falando com você mesmo. A sua boca foi ungida. Você é ungido para liberar a bênção da sua boca. Não maldição. É uma outra escolha que nós temos que ter em mente. E praticar. Vigia a sua boca, meu irmão. Vigia a sua boca, irmã. Da sua boca só pode sair bênção. Tanto bênção na sua casa, bênção na sua família, bênção no seu trabalho, no seu chefe, aquele que te persegue. O caminho é estreito, meu irmão. O caminho é estreito, minha irmã. Vigia e ora, porque um descuido nós já estamos saindo da palavra, deslizando para fora do caminho, errando. Jesus próprio falou, errais por não conheceres a Escritura e o poder de Deus.
Jesus falou isso. Nós erramos, por isso temos que ler, todo dia ler uma palavra, ler um capítulo, se alimentar da palavra, porque quando nós nos alimentamos da palavra, estamos cheios da presença de Deus, cheios do poder de Deus, cheios da graça de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus. Estamos cheios de Deus, e aí vamos errar menos. Vamos errar menos. Amém? Jonas, vai para Nínive. Vai para Nínive, Jonas. Pregar para aqueles homens lá, aqueles guerreiros, aqueles sanguinários. Eu quero salvar toda aquela cidade. Jonas não foi para Nínive. Desobedeceu. Entrou no navio. Nínive Jope era uma cidade litorânea, marítima. Desceu. Entrou no barco. No barco ele desceu mais um pouco, foi para o porão. Do porão, quando via tempestade, jogaram ele no mar, desceu mais um pouco, foi para o mar. Não parou por aí. Veio um peixe e engoliu Jonas e o peixe mergulhou para mais fundo. Então, quando nós desobedecemos a Deus, começamos a descer, até um ponto em que nós vamos enxergar e reconhecer que erramos contra Deus. Pecamos contra Deus e aí fazemos uma oração como Jonas fez, que ele nunca tinha feito uma oração daquela. Ora, cantava baixuri andará. Jonas no ventre do peixe, aonde as algas estavam enrolando no pescoço dele, e ele já estava ficando, passando 3 dias no ventre do peixe. Praticamente morto, ele fez aquela oração que estremeceu, sacudiu o trono de Deus. E Deus falou, ele se arrependeu. Se arrependeu da desobediência, do ventre do peixe. Parecia um inferno para ele. Ele se sentiu no próprio inferno. Naquele ventre do peixe ali, ele fez aquela oração como ele nunca fez. E aí o peixe levou ele até a praia e abriu a boca, porque a misericórdia de Deus. São as misericórdias de Deus que se renovam a cada manhã. Por isso não somos consumidos. Então Deus teve misericórdia de Jonas. E o peixe colocou ele de volta na praia. Aí ele foi e obedeceu a Deus. Mas ele passou um susto. Esteve 3 dias